E moradores do bairro Grama, na região sul de Garopaba, reclamam que muitas ruas do bairro estão com constantes alagamentos. Além disso, a comunidade tem queixas com as frequentes trocas de médicos no posto de saúde. Estas imagens foram feitas por moradores da rua Clemente Bernardino Machado, no bairro Grama, região sul do município de Garopaba. Aqui moram cerca de 40 famílias que nos períodos de chuva enfrentam dificuldades com o acúmulo de água na via. Aí até quando a gente vai ficar nessas situações, onde vários terrenos entram água na garagem, alguns entram dentro de casa água, os moradores onde moram mais na Baixada, eles têm que abrir vala para a água poder escorrer e assim cada vez mais a estrada vai ficando com buracos, difícil de passar, as pessoas que trabalham a pé têm muita dificuldade, as pessoas com os carros também têm dificuldade, porque aqui a gente teve moradores que tiveram os seus carros danificados por questão da água parada. Sem contar também a questão da saúde, que envolve muita saúde. Quem não tem o carro tem que pegar uma muda de roupa, tem que botar dentro de uma sacola, tem que atravessar com água pela canela ou pelo joelho para fazer esse transbordo aí. Nós já botamos vara de pescar, nós estamos pensando em botar um barco ali e esse problema não sana. Segundo os moradores, há pelo menos 8 anos, eles reivindicam por melhorias nessa rua, mas não são atendidos. Além dos buracos e constantes alagamentos, é necessário fazer esses pequenos valos para que a água possa escoar. A resposta que a gente teve, inclusive nessa últimos dias de chuva, é que tem outros bairros em situações piores. A gente sabe que tem. Os moradores têm a consciência, a gente sabe que tem pessoas ilhadas, só que para isso chegar a acontecer tem que ser um nível de chuva muito alto. E nós aqui, um dia de chuva já é o suficiente para acontecer, né, do jeito que a estrada está, dos vídeos que a gente mostrou, que a gente faz. E infelizmente a gente não tem uma posição de dizer, não vamos fazer, ou vamos fazer tal ano, que daí vão protelando um ano após ano. E não se resolve isso. A rua já era poucos moradores, já deve ter mais de 50 residências ou mais nessa rua e não se resolve. O problema de alagamento não é exclusividade desta rua, o que torna o mesmo sentimento nos moradores de outras vias. A gente se sente muito abandonado, o bairro da Grama se sente abandonado por falta da prefeitura, não é desde hoje, já de anos. E a gente queria uma solução, né? A gente queria que a prefeitura se manifestasse, fizesse alguma coisa aqui por nós. Segundo a prefeitura, este alagamento é ocasionado devido a problemas de macrodrenagem, relacionado a parcelamentos irregulares de solos, em que terrenos particulares aterraram valos que eram responsáveis por este processo. Esse problema de macrodrenagem, infelizmente, as pessoas até agora não entenderam que essas ações precisam ser feitas no período de normalidade, enquanto a gente tem sol, que é para a máquina poder entrar, desobstruir um caminho, desobstruir o canal de macrodrenagem, para que a gente tenha eficiência. Junto a isso, a gente ainda tem alguns parcelamentos do solo irregulares ou clandestinos que estão inseridos em área de inundação. Então, enquanto a gente não conseguir limpar os canais de macrodrenagem, não há obra de infraestrutura que vá suportar essa demanda. Então, assim, a gente entende que há a previsão para pavimentar algumas vias, assim como instalar as caixas coletoras e direcionar a drenagem. Só que antes, a gente precisa fazer a limpeza de todos os canais de macrodrenagem. A pasta de infraestrutura do município informou que já existe projeto para esta rua e que já estão se organizando para que as obras iniciem no primeiro trimestre de 2024. O alagamento desta e de outras ruas é considerado situação de emergência. Mas, como são várias demandas, melhorias de macrodrenagem estão em processo de elaboração nos planos de trabalho. A gente já fez 2 reuniões com a Defesa Civil Federal. Tá? A primeira resultou na homologação do nosso decreto, a segunda foi para abrir os planos de trabalho. Então, o setor de engenharia está providenciando os planos de trabalho para a gente cadastrar solicitando recurso. Então, algumas coisas ainda dependem do repasse desse recurso. A limpeza da macrodrenagem é uma delas.
Outra situação no bairro Grama é aqui no posto de saúde. Os moradores alegam constantes trocas e até períodos em que ficam sem médicos, prejudicando quem precisa do acompanhamento do profissional. Já faz muito tempo que a gente está com esse problema, né? Os médicos vêm, ficam 4, 5 meses. Já tivemos anos que a gente ficou um bom tempo sem médicos e aí de tanto a gente lutar, eles tiveram uma solução. A gente chama como os tapas-buracos. Colocaram um médico onde ele vinha apenas uma vez por semana, apenas um período, para atender toda a demanda do bairro da Grama. É o suficiente? Não é o suficiente. Tem se intensificado cada vez mais. E eu, em questão, já tive acompanhamento ali com gestante, né? No caso, sou gestante de novo e estou tendo acompanhamento novamente. Agora foi trocado novamente o médico, enfermeiras, então tudo isso atrapalha na questão ali, né, do acompanhamento para mim, para o meu bebê, para a gente ter uma gestação totalmente saudável. É perigoso ficar nessa troca, né? É difícil, é complicado. Mas daí eles tomam conhecimento de um caso, sabem como a pessoa tem, já sabe pelo nome da pessoa. Quando acontece isso, o médico troca. Aí começa tudo de novo, daí começa o tratamento. Acontece também de trocar medicamentos, tu tá tomando um, ele passa a tomar outro médico dá outro medicamento. Ele tem que olhar tudo o histórico de novo da pessoa que está lá, que ele está tratando. A mãe de Rayane tem problemas cardíacos. Ela se preocupa que as frequentes mudanças possam atrapalhar no tratamento que ela precisa. Quem vem sempre atende a gente muito bem, isso é um fato, a gente nunca teve problema assim, o médico é ruim, não, a questão é que não ficam e não param ali por muito tempo. Por exemplo, agora a gente está com um médico que a gente sabe que ele é bom, mas a gente não sabe se ele vai ficar semana que vem, entendeu? Essa é a questão que está acontecendo aqui no Postinho da Grama. A secretária de Saúde de Garopaba alega que as mudanças ocorreram porque foi necessário destinar mais um médico para o bairro Campo Duna, devido à alta demanda na comunidade vizinha. Este profissional que foi trocado teria disponibilidade de horário que atende a demanda no outro local. No entanto, o médico que ficaria fixo na Grama teve que se afastar, resultando em mais uma troca. Eu tenho o Dr. Vicente, onde ele é um médico muito bom no momento também, muito querido, muito receptivo, muito bem visto perante os nossos pacientes. Só que o Vicente, ele teve um problema de saúde, infelizmente. A gente não pede para ficar doente. Então, o Vicente teve um problema de saúde, onde ele teve que se ausentar. E, nesse momento, eu pedi para o Dr. Luciano estar à frente da unidade da Grama para mim. Mas o Vicente vai retornar, só que eu não sei lhe falar a data, porque realmente ele teve um problema de saúde, onde ele vai ter que passar por uma perícia médica. Quanto ao período em que ficaram sem médicos, a secretária explica que o posto estava passando por manutenção. Em casos de emergência, a gestora recomenda que os moradores também procurem a unidade do Campo Duna. O Vamilto hoje ele pode estender, ele pode trabalhar no horário noturno também. Então essa foi também um ponto positivo da minha troca do Vamilto para o Campo Duna. Então eu como secretária pensei o quê? Quem está na Grama, automaticamente numa emergência, pode ir até o Campo Duna. E o Vamilto, ele é um médico muito querido por todos, né? Eu acho que isso que foi o baque maior ali na comunidade. Então, todo mundo pode sim, se caso a unidade não estiver ou por alguma ausência de um profissional, pode ir até o Campo Duna para ter o atendimento sim.